da Secretaria da Educação. Boa. Bom dia, gente. Eu sou Raíssa Pascoal, sou coordenadora de gestão pedagógica aqui da SEDUC. Eu considero hoje, dia 29 de janeiro, um dia tão importante quanto o dia 1º de janeiro, porque realmente inaugura o nosso ano, assim. Então, todo mundo sabe a importância de ter um bom planejamento para que o ano corra bem. De vocês conseguirem ter tempo de analisar quais foram os resultados do ano passado, o que deu certo, o que não deu certo, para pensar no plano para esse ano, assim, das metas, dos objetivos, das ações, e também para todos os professores terem oportunidade de poder estudar os materiais, estudar o currículo, estudar o escopo sequência. Então, essa live é muito para poder ajudar vocês terem a visão do todo, do que está preparado para a secretaria. Então, a gente vai passar aqui por vários temas para poder apoiá-los aí. Então, estamos bastante animados para esse momento. Maravilha, é isso aí. Então, a Raíssa vai contar um pouquinho para vocês quais são os temas que nós vamos tratar hoje, né? Mas eu queria primeiro falar para vocês. É um momento muito crítico, esse começo de ano é um momento muito crítico, porque nós estamos trazendo muitas novidades para a rede, né? Então, queria pedir a maior atenção de vocês. Se os professores que é diretor não conseguirem assistir a essa live gravação depois, possam verificar. As dúvidas que vocês eventualmente tenham, podem colocar aqui no chat. Então, durante uma parte da conversa, a gente vai deixar o chat aberto para que vocês possam colocar eventuais dúvidas. Depois a gente não vai conseguir responder durante a live, mas a gente tabula essas dúvidas. Isso pode, inclusive, nos ajudar a fazer perguntas diferentes, pode ajudar a gente a esclarecer que surjam com vocês, com toda a rede, tá bom? Hoje, se tudo der certo, no final, também aqui nos últimos 15 minutinhos, o secretário vem para passar uma mensagem para vocês, da visão dele desse ano, do que vai ser importante desse ano. Então, assim, você quer falar dos temas? Então, a Raíssa fala dos temas, eu faço uma breve introdução, abordo o primeiro desses temas e depois passo para outras pessoas aqui do nosso time poderem aprofundar. Boa. Vai aparecer na tela aí para vocês o que a gente tem previsto para a live de hoje. Então, o Daniel vai fazer uma visão geral do ano de 2025, mas o secretário também vai reforçar alguns pontos para esse ano no final da nossa discussão aqui. Em seguida, a gente vai contar um pouco sobre o componente de orientação de estudos para o 9º ano e para a 3ª série, que é tem um componente específico para a língua portuguesa de orientação de estudos e outro de matemática. Então, a gente quer dar mais detalhes para vocês em relação a isso. É um componente novo, um pouco diferente de orientação de estudos como tinha acontecido na rede até então. Então, vai ser bastante importante para a gente aprofundar um pouco mais nisso. E da iniciativa de aluno monitor, que vai acompanhar, né, apoiar o professor, que vai ser o professor regente desse componente. Logo em seguida, a gente vai chamar a Tainá, que é a líder da produção dos materiais aqui da SEDUC. Então, ela vai falar um pouco sobre os novos materiais digitais, sobre o material impresso, a relação entre os dois. Então, isso vai ser um ponto bastante importante para vocês entenderem o que está previsto para esse ano, né? E esses recursos como apoio ao trabalho do professor em sala de aula. Em seguida, a gente vai falar sobre as avaliações do ano. Então, certamente, muitos de vocês já devem ter acesso, se não tiveram ainda, vão ter acesso ao longo desses dias de planejamento ao nosso calendário pedagógico de 2025. Certamente, quando vocês abrirem o calendário pedagógico, vocês vão ver as avaliações que estão previstas para esse ano. Então, a gente tem Prova Paulista, tem a recuperação, tem Saresp, tem Saeb, tem algumas escolas que vão participar do PISA também. Então, o CAE, que é o gestor do Departamento de Avaliação, vai dar um panorama para vocês em relação a todas essas avaliações que são super importantes, assim, que é o momento da gente verificar também como é que está avançando as aprendizagens dos alunos aqui do estado. Em seguida, o Fábio vai comentar sobre o ensino médio noturno. Então, esse é um ponto super importante. Tem várias escolas do estado que têm ensino médio noturno. Ele vai conseguir contar um pouco mais sobre as aulas de expansão, para que todo mundo tenha acesso a essas informações e consiga se ajustar, né, entender um pouco mais a proposta em relação a isso. Depois, a Daniele Galvani, da EFAP, vai falar sobre as estratégias de formação que partem aqui da secretaria. Então, falar sobre o Multiplica, que vai ter uma expansão grande de vagas para esse ano, para poder dar mais oportunidade para vários professores participarem. Então, é uma estratégia muito importante de formação mesmo do Estado, formação entre pares. E o ATPC, que também está disponível para todos os professores e que ajuda muito no planejamento das aulas. E aí, por fim, a gente vai ter uma fala do Roberto sobre as escolas olímpicas, que é um projeto específico sobre Olimpíadas Científicas aqui no estado. E aí, para finalizar, o secretário vem para poder amarrar alguns pontos do que foi falado aqui pela equipe da SEDUC e também reforçar outras questões que são super importantes, tá?
Então, essa é a nossa pauta prevista para o dia, para nossa 1h30 que temos juntos aqui. Vocês vão ver que é bastante coisa, então só reforçando o que o Daniel falou, a gente vai deixar o chat aberto até para vocês poderem comentar, poder mandar dúvidas. Não vamos ter tempo de responder agora aqui todas as perguntas, mas a gente depois vai fazer um compilado dessas perguntas para endereçá-las da melhor maneira possível, tá? Mas eu tenho certeza que várias das questões que vocês vão trazer aqui provavelmente já estão respondidas em outros documentos que a gente preparou e divulgou para a rede já no ano passado. Então, nosso guia de apoio ao planejamento, um roteiro que foi compartilhado com os gestores. Então, a gente certamente vai fazer circular todas essas informações para vocês não ficarem sem nenhuma resposta. Isso, vocês vão notar que muitas das coisas que estão aqui estão no material de planejamento que foi enviado para a rede ainda em dezembro, que foi atualizado nas últimas semanas, e que é o material que deveria organizar, orientar as conversas que acontecerão dentro da escola de planejamento hoje, amanhã e na sexta-feira, tá? Então, o intuito é justamente ser redundante, é mostrar para vocês com clareza e fazer comentários em cima de alguns conteúdos que já estão no material de planejamento que vocês receberam. Pessoal, sendo bem breve e sucinto, o ano de 2025 tem algumas características bem específicas que eu queria salientar para vocês. Primeiramente, esse é um ano em que a gente está trazendo novos materiais. Então, tem novos materiais chegando na rede para quase todas as frentes. Hoje a gente não vai falar de anos iniciais aqui, amanhã vamos ter uma live específica sobre anos iniciais, mas para anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, a gente tem um material impresso que foi construído junto com o material digital, um material que a gente usa o mesmo nome da coleção anterior, o Currículo em Ação, mas é uma nova versão do Currículo em Ação, material robusto, com muitos exercícios, que é feito para ser usado em combinação com o material digital. A Tainá vai falar um pouco mais sobre esse material, mas é muito importante que os professores da rede, os professores de cada uma das escolas, do 6º ano do ensino fundamental, a 3ª série do ensino médio, de matemática, português, história, geografia, ciências da natureza para os anos finais e química, física e biologia para o ensino médio, se apropriem deste material. Estamos fazendo formação com os PECs, estamos produzindo conteúdo para o ATPC, estamos produzindo conteúdo para o Multiplica, mas também é importante que vocês estudem esse material, se debrucem sobre esse material, um material que foi construído por muitas mãos ao longo de muitos meses em 2024 e a gente está muito orgulhoso da qualidade dele. Acreditamos que ele vai melhorar significativamente a qualidade das nossas aulas e permitir que os estudantes possam praticar mais as atividades de todos esses componentes curriculares. Além disso, a gente tem um material de orientação de estudos, que eu vou falar já já, em um pouco mais de detalhe, que é um material para exercícios para o fim dos ciclos. Então a gente tem orientação de estudos de português e de matemática no 9º ano do fundamental e na 3ª série do ensino médio. Esse é um componente para fechar o ciclo. Então o aluno fez o 6º, 7º, 8º, 9º ano do ensino fundamental. Às vezes tem alguns conteúdos estruturantes que ele não aprendeu ao longo daquele período. Esses conteúdos vão ser tratados em exercícios nesse componente curricular de orientação de estudos. Inclusive, para a esmagadora maioria das escolas, nós vamos disponibilizar alunos monitores, que poderão apoiar o professor desse componente curricular para que os estudantes possam avançar cada um no seu tempo nessa aula, que é uma aula de exercícios, então que permite que os estudantes possam fazer cada um no seu ritmo. Tá? Orientação de estudos, portanto, é uma grande novidade, que tá um componente de orientação de estudos de 9º e 3ª série, é um novo componente na matriz, que tem um novo material e que também vai ser muito importante que as escolas deem a maior atenção. Essas são aulas que não podem ficar sem professor atribuído de jeito nenhum, são aulas muito importantes para garantir que os alunos fecham cada um dos segmentos, recuperando os conteúdos de português e matemática que eles talvez não tenham desenvolvido nos anos anteriores. Tá bom? Além disso, esse é o ano de avaliações importantes para a nossa rede, né? A gente tem o SAEB no final do ano, para os fins de ciclo, 5º, 9º e 3ª série. Então nós esperamos, naturalmente, como todas as redes do Brasil, ter um bom resultado no SAEB. Vamos trabalhar bastante para isso. O componente de orientação de estudos não tem só essa finalidade, mas ele pode ajudar nesse trabalho. Os nossos materiais digitais e impressos podem ajudar nesse trabalho, então também estamos muito de olho nisso.
nisso e a gente vai querer muito o apoio das escolas para organizar dias especiais na aplicação da prova, né? Várias outras redes fazem isso. Então, esses dias de aplicação são dias importantes, dias de festa mesmo, dias de que a escola recebe super bem os seus estudantes, que tem lanches, filmes, shows, atividades culturais. A gente quer transformar esses dias em dias importantes no calendário de 2025, tá? E para os anos vindouros. Além disso, a gente tem a avaliação do PISA, né? No passado fizemos o PISA para escolas em 150 escolas. Nesse ano, algumas escolas vão fazer a prova do PISA, que é a forma de comparar globalmente os resultados da nossa rede com outras redes pelo mundo. A gente tem o SARESP, a prova paulista vai ser significativamente melhorada. O SARESP continua sendo uma avaliação super importante, que inclusive para os anos finais conta a nota no quarto bimestre para o estudante, assim como aconteceu em 2024, acontecerá em 2023. E a gente também está muito imbuído do espírito de não deixar ninguém para trás. Então a gente continua com a iniciativa de recuperação semestral, a gente vai continuar com a iniciativa de professores tutores dos anos finais, que foram feitos em escolas piloto, agora para um número maior de escolas. A gente quer continuar com iniciativas para resgatar os estudantes que estão ficando para trás. O componente de orientação de estudos tem justamente esse objetivo no final de cada um dos ciclos. Então tem uma série de novidades que nós estamos trazendo para esse ano. A prova paulista vai ter novidades, né? O Caê vai contar um pouco sobre como será diferente a aplicação dessa prova a partir do próximo bimestre. O Tarefa SP também terá novidades. A gente vai ter uma plataforma mais gamificada, com mais personalização dos itens, e também vai ter mudanças no BI. O secretário provavelmente vai falar um pouco sobre as mudanças no painel. A gente quer de verdade, pessoal, que vocês façam o trabalho no dia a dia, focando nos resultados educacionais. Então, o BI é uma forma de acompanhar se a implementação de alguns dos programas que nós desenvolvemos está acontecendo na ponta, mas ele não deveria ser o principal motivo para fazer plataformas ou para adotar uma determinada ferramenta pedagógica. A gente quer que cada vez mais a rede tenha liberdade para decidir quais são as ferramentas pedagógicas que façam mais sentido, e aqueles indicadores sejam apenas indicadores gerenciais para que a gente possa identificar o que está funcionando bem, o que não está funcionando tão bem. Então, com isso, agora vamos entrar em cada um dos temas que a Raíssa apresentou aqui. Eu vou começar rapidinho falando sobre orientação de estudos. Esse componente de orientação de estudos, então, aqui, para cima. Bom, então, mostrando aqui na tela, esse componente de orientação de estudos é uma das iniciativas que a gente está adotando para a recomposição de aprendizagens, né? Então, orientação de estudos está casado com aluno monitor, que é um projeto super bacana, que os diretores vão conhecer esse projeto muito bem agora, que a gente vai ter formação para os diretores a partir do dia 10 de fevereiro, né? E a gente vai fazer lives sobre aluno monitor, a gente mandou material orientativo para o planejamento, mas a partir do dia 10 de fevereiro os estudantes vão poder se inscrever. Os estudantes de aluno monitor são aqueles alunos que estão na terceira série do ensino médio e que eles têm mais de 85% de frequência, tiveram mais de 85% de frequência no ano anterior, e estão entre os 20% melhores alunos no SARESP do ano anterior. Esses estudantes são os elegíveis a se tornarem alunos monitores. As lideranças das escolas vão fazer um processo de entrevistas com os alunos mais bem classificados que se inscreveram no processo, e até o dia 7 de março, né, entre o dia 26 de fevereiro e o dia 7 de março, vão finalizar essa seleção, e os alunos começarão no dia 10 de março o trabalho como aluno monitor. Cada aluno monitor vai poder ter uma carga horária de 8 ou 16 horas, a depender da escola. E nas escolas com 8 horas ele pode ter até 12 alunos monitorados, nas escolas de 16 horas até 24 alunos monitorados. O aluno monitor, inclusive, ele vai cuidar ele vai apoiar no componente de orientação de estudos do terceiro ano, né, da terceira série do ensino médio, com os seus colegas, e ele, se trabalhar no contraturno, numa escola que tem anos finais e ensino médio, ele vai poder atuar com os alunos do nono ano no contraturno, ajudando esses estudantes a se desenvolverem nesse material de exercícios que eu mencionei. Então, eu queria pular um pouquinho para o material, mostrar para vocês um pouco a cara do material. Então, esse é o material São Paulo em Ação, foi desenvolvido pela editora Ática.
Ele é uma adaptação do material que já foi feito, que já foi usado em outras redes, por exemplo, no estado do Ceará, né, em especial no município de Sobral, também foi usado no estado do Paraná, foi usado em outros lugares. A gente tem o material de língua portuguesa e de matemática, e esse material ele prevê 4 missões para cada bimestre. Então ele tem 4 missões para cada bimestre e o que a gente está chamando de missão bônus. O que é missão? Missão nada mais é do que um capítulo, né? Então ele tem ali uma pequena explicação do conteúdo e uma série de exercícios que os estudantes poderão fazer para praticar aquele conteúdo. Então, no 9º ano do ensino fundamental, tem alguns desses capítulos que remontam a conteúdos do 6º ano, tem alguns que vão para conteúdos do 7º, do 8º e outros que são conteúdos do 9º ano. Então são questões para que os estudantes possam praticar e é o momento do professor de orientação de estudos e do aluno monitor explicar para os alunos conteúdos que eles não aprenderam lá atrás para a gente cobrir essas lacunas que ficaram no processo de aprendizagem do estudante. Então, daqui o livro de língua portuguesa. Então, como eu mencionei, no slide está aqui um pouco dessa organização por missões, e dentro das missões tem as etapas, então o aluno vai avançando pelas etapas. O ideal é que o professor tenha alunos avançando em ritmos diferentes. Essa é uma classe, essa é uma aula que deveria dar espaço para que os alunos possam avançar nos seus ritmos e o professor, em grupos pequenos, junto com o aluno monitor, vai explicando, tirando dúvidas, apoiando os estudantes para que eles possam suprir as suas lacunas de aprendizagem. Tá? Além disso, a gente vai ter um simulado do SAEB, que está associado a esse material. Ainda em fevereiro, meados de fevereiro, a gente vai ter um simulado do SAEB, que os estudantes do 9º ano e da 3ª série farão. Né? Então a gente depois vai ter uma live específica para contar passo a passo com todos os professores de orientação de estudos que foram atribuídos para essa aula como é que vai ser esse simulado, e depois em agosto novamente a gente tem um outro simulado para ver como que os estudantes avançaram e finalmente a prova do SAEB no 4º bimestre. Além disso, a gente vai ter 3 provas digitais do tipo da prova paulista, que é a prova paulista desse componente curricular. Então, na semana anterior à prova paulista, os estudantes vão acessar lá uma plataforma digital e vão fazer os exercícios, as questões, e essa vai ser a prova paulista do componente de OE. Ela vai cobrir o conteúdo das 5 missões daquele bimestre, né? As 4 missões principais e para os alunos que estão bem avançados, a missão bônus. Aqui tem um pouquinho mais da cara do livro. A maioria das escolas já recebeu esse livro. É possível que algumas ainda não tenham recebido. Elas receberão até o começo da semana que vem, né? Então, a previsão oficial da transportadora é que até o dia 31 todos os livros sejam entregues. Talvez tenha um ou outro atraso, vocês sabem como é isso. Talvez chegue no primeiro, segundo dia de aula para algumas escolas, mas nesse momento a gente já tem, acho que mais de 70% das escolas com os livros de 9º ano e 3ª série. Então, como eu disse, as etapas estão aqui, né? A forma como o material está organizado, e as etapas começam das mais simples e vão para as mais complexas. Então, se o aluno avança rápido da etapa 1 para a etapa 2, da etapa 3 para a etapa final, é um sinal de que ele domina aquele conteúdo, ele pode passar para um próximo capítulo. Por isso a gente quer que os alunos sigam em ritmos diferentes, né? No ritmo que eles têm. Então, mostrando aqui um pouco mais para vocês, é um material de mercado, super profissional, né? Que já foi adotado em várias outras redes e que a gente adquiriu para a rede de São Paulo nesse ano tão importante que é 2025. Tá bom? Então, esse é o componente de orientação de estudos, é um componente super importante. Mas agora a gente vai passar para falar dos outros materiais. E aí, por isso, a Tainá, que lidera a nossa área de materiais didáticos, é uma equipe grande pra caramba, né? A Tainá, composta majoritariamente por professores aqui da rede, mas também com alguns profissionais do mercado editorial, vai contar para vocês o que a gente preparou. Legal, obrigada, Daniel. Pessoal, é um super prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Tainá, sou responsável pela nossa área de materiais didáticos, e hoje eu vou contar um pouco mais para vocês de 2 recursos pedagógicos super importantes para a prática em sala de aula, que são os nossos materiais digitais e o nosso novo livro do estudante.
Antes da gente mergulhar um pouco mais nesses materiais, pessoal, eu queria comentar algumas características e novidades importantes para as etapas de anos finais do ensino fundamental e ensino médio. A primeira delas está muito relacionada ao nosso escopo sequência, né? O que vocês vão perceber esse ano é que a gente está dedicando mais aulas aos temas que são mais densos, né? Para que o estudante tenha a oportunidade de explorar esses temas, praticar e consolidar a sua aprendizagem, tá? Por isso que é super importante que os professores se apropriem do escopo sequência antes do início das aulas e compreendam como que esses temas estão distribuídos para cada um dos componentes. Vocês verão que alguns temas estão distribuídos em mais de uma aula, por isso que é importante ter ali uma visão sobre essa trilha sugerida. Uma outra novidade super legal também para essas etapas em 2025 é que a gente trouxe mais aulas que são 100% práticas, ou seja, aulas que os estudantes estão ali realmente com a mão na massa, trabalhando com os materiais, fazendo atividades, fazendo experimentações, trabalhos em grupos, oficinas, tá? Então vocês verão também que a gente traz mais propostas ativas para os estudantes. Isso não significa que as outras aulas são 100% teóricas. Significa que a gente tem aulas que possuem metodologias diferentes ali para engajar os estudantes e potencializar a sua aprendizagem. Uma outra novidade super importante e que a gente acredita que vai ajudar bastante o dia a dia do professor são as orientações para professores no material digital, né? Então, até 2024, a gente tinha algumas orientações ainda um pouco tímidas nas anotações dos nossos PowerPoints. Agora, essas orientações estão dentro do slide e elas são detalhadas para que o professor tenha mais recursos e mais informações para desempenhar as propostas que estão sendo elaboradas aí para o material digital. Um outro ponto super importante também é que esse ano a gente fez um esforço de alinhar muito melhor os materiais digitais e impressos às avaliações internas e externas, né? Então a gente também acredita que os recursos que estão sendo oferecidos esse ano vão ajudar muito os estudantes nas avaliações que eles vão desempenhar em 2025. E por fim, a principal novidade, que o Daniel já comentou aqui para vocês, são os nossos novos materiais impressos. Eles são 100% integrados ao digital e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre eles. Esses materiais, eles estão organizados por bimestre e dentro de cada bimestre eles também estão organizados aula a aula, conforme a sequência proposta no material digital. Então, a gente não vai ter mais aquele problema de ter um material que segue uma trilha e uma abordagem, um outro material que segue outra trilha e outra abordagem. Os materiais, eles estarão integrados, eles vão seguir a mesma trilha do escopo sequência e eles vão permitir que o professor utilize os dois em sala de aula simultaneamente, tá? Para as etapas de anos finais e ensino médio, a gente tem os materiais impressos para língua portuguesa e matemática, história e geografia, ciências no caso dos anos finais e biologia, física e química para o caso do ensino médio. Mas afinal, o que é esse livro do estudante? O que é esse novo material impresso, tá? Ele é principalmente um apoio às aulas digitais e um apoio ao estudo independente. Mas como que ele vai fazer tudo isso? Esse livro, ele vai apresentar um resumo dos principais conceitos de cada aula para o estudante, além de exercícios resolvidos que vão apoiar também a compreensão desses conceitos. Além disso, esse livro ele vai contar com atividades a serem feitas na sala de aula junto com o professor e também exercícios de aprofundamento para quem quiser ir além. Esses exercícios de aprofundamento, eles podem apoiar tanto o estudo independente do estudante em casa, quando ele estiver se preparando para as avaliações, quanto o professor também pode mobilizar esses exercícios extras que estão oferecidos no material em sala de aula, conforme ele identificar necessidades na turma dele. Mas mais importante do que entender o que é o livro do estudante, eu queria muito aqui que a gente conversasse sobre o que não é esse livro do estudante, tá? Esse livro, pessoal, ele não é um substituto do material digital,
toda a dinâmica que está proposta ali para a aula, as sensibilizações, a explicação bem detalhada do conteúdo, vídeos, as técnicas de gestão de sala de aula, tudo isso continua no material digital, tá? O livro do estudante, ele vai apoiar a execução de alguma das atividades, a execução de algumas das dinâmicas propostas no material digital. Esse livro ele também não vai trazer um aprofundamento teórico em relação ao que está exposto no material digital. O material digital vai ter todo o conteúdo explicado de forma bem didática e completa, e no livro do estudante a gente vai ter um resumo muito mais visual e muito mais sistemático para os estudantes em relação àquele conteúdo que ele aprendeu na sala de aula. Aqui, para ficar um pouco mais claro, pessoal, então qual que é a estrutura desses dois materiais? No material digital, vocês vão encontrar as sessões que vocês já conhecem. O Para Começar, o Foco no Conteúdo, o Pause e Responda, na Prática, o Encerramento, o Aprofundando, que são esses exercícios extras, e essa sessão para professores com orientações, tá? Já no livro do estudante, o que a gente vai encontrar? Um resumo aula a aula dos principais conceitos, exercícios resolvidos, sempre que essa for uma estratégia importante para o estudante consolidar aquele conhecimento, então isso vai aparecer muito em matemática, em física, em química, e as atividades na prática e do aprofundando. Então vejam aqui destacado em vermelho o ponto de conexão entre esses dois materiais. As atividades na prática, que serão projetadas pelo professor para o estudante, elas estarão também no material do estudante físico, e as atividades de aprofundamento que o estudante pode fazer dentro ou fora de sala de aula também estarão no seu próprio livro físico. Então vamos olhar aqui alguns exemplos para consolidar o que a gente está apresentando aqui hoje, né? No material digital a gente tem aqui as sessões Para Começar e Relembre, né? Que são sessões que abrem as nossas aulas no material digital. O Para Começar, normalmente, ele vai inaugurar novos temas, né? Vai trazer ali uma sensibilização para o estudante, vai permitir que o professor faça um diagnóstico do que os estudantes já sabem ou não sobre aquele tema, vai trazer boas perguntas disparadoras também para gerar interação e gerar engajamento na sala de aula, enquanto a sessão Relembre vai retomar conteúdos que o estudante já viu em outras oportunidades, né? Então, nesse exemplo aqui de biologia, a gente tem uma atividade em que o estudante precisa analisar essas duas imagens e fazer uma interpretação do que ele está vendo. E esse é um conteúdo que ele já viu, então, através de uma atividade prática, a gente está relembrando um conteúdo. Vejam que nos dois casos, a gente também mobiliza nessas sessões técnicas de gestão de sala de aula, como vire e converse, com suas palavras, tudo isso para ampliar a interação e o engajamento dos estudantes em sala de aula. Essas duas sessões, pessoal, elas não fazem parte do livro impresso do estudante. Elas estarão apenas no material digital e fazem parte, portanto, dessa dinâmica que o material constrói para a aula. Avançando aqui para o foco no conteúdo, é onde a gente vai trazer a fundamentação teórica, explicações bem detalhadas e passo a passo sobre aqueles conteúdos, também com questionamentos, perguntas para reflexão, para que essa explicação também seja mais dialógica, mais interativa. E normalmente o foco do conteúdo vem acompanhado da sessão Pause e Responda, tá? Que são pausas planejadas ao longo das aulas, justamente para que o professor possa checar a compreensão dos estudantes sobre o tema que está sendo exposto e também gerar engajamento. Então, naquele momento que de repente os estudantes já se distraíram um pouco durante a explicação, esse é o momento de puxar eles de volta, fazer uma pausa, verificar a compreensão através de quizzes rápidos que a gente coloca junto do material digital. E aí, pessoal, a gente chega na principal sessão, né, no coração aqui da aula, que é a sessão na prática, né? É onde a gente vai trazer as atividades práticas propostas para aquela aula, mas vejam aqui o ponto principal. Vocês verão que no slide a gente tem essa etiqueta azul, atividade 1, veja no livro. Sempre que essa etiqueta aparecer nos slides, significa que esta mesma atividade está disponível também no livro do estudante. Por que isso é importante, né? Os estudantes conseguem ter ali na mão deles um material
com as atividades que eles têm que fazer naquela aula. Eles não precisam copiar, porque a atividade já está lá. Tem espaço para os estudantes responderem. É um livro consumível, então eles podem rabiscar, podem grifar, podem fazer as suas anotações e podem registrar as suas atividades ali mesmo. Sempre que uma atividade na prática exigir esse registro do estudante, ela já estará disponível no material do estudante e ele não vai precisar mais copiar isso do slide e ele consegue fazer uma leitura individual mais atenta também para resolver as atividades. E por fim, a gente chega aqui nas sessões para professores e aprofundando. Como eu comentei no início, a sessão para professores, ela vai trazer agora, de forma um pouco mais detalhada, né, dinâmicas de condução sugeridas, né, referenciais teóricos para aprofundamento. Então, a gente está detalhando um pouco mais o que a gente pode instruir o professor ali para executar as atividades que estão sugeridas. E a sessão aprofundando vai trazer essa curadoria, né, de questões extras sobre o tema que foi apresentado na aula, para que o estudante possa se preparar para a aula e possa praticar um pouco mais. Vejam que na sessão aprofundando a gente também tem a tag Veja no livro, né, porque essa atividade também está disponível no livro do estudante. Por fim, pessoal, então, para sistematizar o que a gente apresentou aqui, o livro do estudante ele vai apresentar um resumo dos principais conteúdos da aula. Esse resumo ele não é igual ao foco no conteúdo do material digital. O foco no conteúdo é muito mais detalhado, com vídeos e com explicações passo a passo. Aqui no resumo a gente vai ter, por exemplo, para a aula 11 de língua portuguesa, um esquema, né, algo mais sistemático para o estudante sobre os conteúdos daquela aula. Em alguns componentes e aulas a gente vai ter também exercícios resolvidos nesse resumo para apoiar a compreensão. Teremos também as atividades na prática que exigem registro e leitura do estudante, para que o estudante possa fazer no seu próprio caderno, e as atividades de aprofundamento que vai apoiar o seu estudo independente, ou mesmo em sala de aula, se o professor achar pertinente. Então, os novos materiais para anos finais e ensino médio, para os componentes que foram aqui citados. É um material que está super bonito, foi super bem elaborado e que a gente espera que apoie muito a prática do professor em sala de aula. Maravilha, obrigado, Tainá. Obrigada, Tainá. Gente, só para complementar, enquanto o Caê vai vindo aqui para a nossa mesa para falar sobre avaliação, lá na pasta que a gente compartilhou, depois a gente deixa o link aqui para todo mundo, mas na pasta de planejamento que a gente compartilhou com toda a rede, tem uma série de documentos bastante úteis para vocês ao longo do planejamento. Além de um guia de apoio para o planejamento, que aí traz todos os projetos pedagógicos, informações sobre materiais, sobre as formações da EFAP, tem tudo lá resumido para vocês conseguirem consultar. A equipe tem produzido outros guias complementares. Então, por exemplo, tem alguns guias em relação à orientação de estudos, que o Daniel comentou, tem guias específicos sobre educação especial, que eu estou vendo aqui no chat várias pessoas perguntando em relação a isso, então vale muito a pena consultar, são super importantes. E tem também um guia complementar em relação às plataformas, de como trabalhá-las cada vez mais com intencionalidade, conectadas com o resto do currículo e com os materiais digitais impressos. Então, não deixe de consultar essa pasta durante o planejamento, que vai ser super importante para vocês. Assim, além de olhar os materiais digitais que estão disponíveis no repositório do CMSP, os livros que estão chegando nas escolas, também os livros em PDF para o professor vão ser disponibilizados no repositório, essa pasta ajuda vocês a terem a visão do todo, então acho que vale a pena consultar. E agora a gente vai passar para o Caê, mais conhecido como Caê, né, mas o Carlos Eduardo, que é o gestor aqui da equipe de avaliação, para poder contar um pouco sobre todas as avaliações que estão previstas para esse ano. Boa, obrigado, Raíssa. Obrigado, Dani. Gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Como a Raíssa já antecipou aqui, acho que a minha fala vai focar muito nas novidades de avaliações. Então, o que a gente vai fazer esse ano? Também não só nas novidades, mas relembrar aí principais características das avaliações, o que a gente está planejando fazer para esse ano. Passar esse overview para vocês, que eu acho que vai ajudar muito no planejamento, né, ter a visão das datas. Enfim, acho que esse é o principal foco, essa orientação para o planejamento, e acho que complementando também, né, um pouco da ideia que a Tainá trouxe dos materiais, né, acho que a avaliação faz parte desse processo como um todo, né? O ensino e aprendizagem passa por um processo de avaliação
para uma reflexão do que deu certo, do que não deu certo, do que pode melhorar e como a gente pode ajudar os nossos alunos a avançar cada vez mais. Então, acho que esse é o objetivo. Vamos falar primeiro, gente, acho que aqui da nossa prova paulista, tá? Que em 2025 tem uma grande novidade aí já. A gente vai começar já no primeiro bimestre a prova paulista para o 4º ano do ensino fundamental, que a gente está chamando internamente aqui carinhosamente de provinha paulista, né? Nossos alunos do 4º ano já vão fazer essa prova já. Então acho que para a gente é um grande avanço aí, visto que quanto mais dados a gente tiver dos nossos alunos, né, mais informações a gente tiver dos nossos alunos, melhor a gente pode ajudá-los e prepará-los para os desafios que vêm pela frente, tá? As nossas provas continuam sendo provas bimestrais, então a gente vai ter prova no primeiro, no segundo e no terceiro bimestre, com um escopo muito parecido do que foi em 2024, né? Então sempre a prova de FGB, com as disciplinas, né, que fazem parte dessa formação geral básica, mas também trazendo as provas dos itinerários formativos aí quando a gente fala do ensino médio, tá? Então temos, né, os itinerários de matemática e ciências da natureza, os itinerários de linguagem e ciências humanas e o itinerário profissional, todos esses contando com as provas paulistas, que são provas bimestrais, né? Para quem está chegando na rede agora aí, ou não lembra dessa informação, mas cai a prova do 4º bimestre, não tem? Tem, mas ela não é a prova paulista, né? Ela vai compor o Saresp, que já já a gente vai falar sobre ele aí. Então, todo bimestre tem prova, a gente vai seguir com essas características, tá? Já antecipando também um dado super legal, a gente definiu a data dessas aplicações de provas, tá? Então, as provas paulistas, elas geralmente ocorrem no final de cada bimestre. Então, para o primeiro bimestre, a aplicação das provas paulistas começam ali no dia 30 de março e vão até o dia 9 de abril. Para o segundo bimestre, 9 de junho até 18 de junho. E no terceiro bimestre, 15 de setembro a 24 de setembro. Tá? Relembrando também que a prova paulista é uma avaliação 100% digital. E acho que a gente já discutiu algumas vezes aqui, mas reforçando, as avaliações digitais elas têm prós e contras, né? Um pró muito interessante é a velocidade com que a gente consegue processar esses dados e dar retorno para a rede, né? Quando a gente faz uma prova em papel, numa escala tão grande, a gente precisa de muito tempo para processar esses dados e conseguir dar esse retorno. E a gente sabe da importância de receber esses dados rapidamente, para que a gente consiga, como professor, atuar nessas necessidades dos alunos. Então, essas provas, sendo digitais, conseguem trazer esses resultados rapidamente, né? Acho que 1 ou 2 dias posterior à aplicação das provas, já consigo ter alguns dados de desempenho dos meus alunos, identificar que habilidades eles estão indo melhor, que habilidades são necessárias de serem desenvolvidas, tá certo? E um último dado importante aqui, vamos relembrar que as provas paulistas, elas seguem como norte sempre os nossos materiais, né, que a Tainá apresentou aqui brilhantemente. Agora não só o material digital, mas também o nosso material físico, né, já que um nasce à luz do outro, então o currículo desses materiais servem como currículo para a elaboração das nossas avaliações, tá ok? Complementando, gente, a prova paulista, a gente também tem, né, a prova de recuperação, que é uma prova semestral, tá? Então a gente faz uma prova de recuperação do primeiro semestre, que vai acontecer em agosto, tá? Então a prova de recuperação do primeiro semestre acontece em dias 6 e 7 de agosto, tá? Dia 8 é a reaplicação, e as provas de recuperação do segundo semestre acontecem dia 8 e 9 de dezembro, dia 10 a reaplicação dessas provas para quem perdeu, né? E qual que é o objetivo dessa recuperação? Né? O aluno elegível a fazer essa recuperação, né, que não atingiu um nível de aprendizagem adequado em determinado componente curricular, ele pode fazer essa recuperação, né, e substituir uma das notas do bimestre. Então a prova de recuperação ela vem nesse intuito de ajudar esse aluno a recompor essas aprendizagens, né, que não foram sedimentadas aí no semestre, e a gente dá mais essa chance
dessa composição de nota para esses alunos. Tá? E a gente tem essa resolução, que é a resolução 42, que dispõe exatamente sobre todas as características dessa prova de recuperação. Tá? Então, lembrando que ela acontece 2 vezes ao ano. Então, ela é uma recuperação semestral, né? Acontece ali em agosto, a recuperação do primeiro semestre, em dezembro, a recuperação do segundo semestre. Ok? Além disso, gente, avançando aqui um pouquinho, a gente tem também, né, para o ano de 2025, a aplicação do SARESP, como acontece todos os anos. Né? O SARESP, para esse ano, ele está previsto de ser aplicado entre 4 de novembro e 4 de dezembro. Tá? Por que um período tão grande de aplicação do SARESP? Né? Vamos lembrar, gente, que o SARESP é uma avaliação em larga escala e toda a rede deve participar, né? Desde os 2º e 5º anos do Fundamental, anos iniciais, do 6º ao 9º para os anos finais e 1ª e 2ª, 3ª séries do ensino médio. Tá? E, obviamente, cada uma dessas avaliações eles têm características diferentes. Né? Então, recordando aqui, o SARESP do ensino médio é o que a gente chama hoje de Provão Paulista Seriado. Tá? Então, o SARESP do ensino médio, né, além de cumprir o seu papel de gerar dados e indicadores da rede, tanto de aprendizagem quanto de oportunidades de melhoria, ele também dá acesso a algumas vagas nas principais universidades paulistas estaduais, tá? Além das FATECs, né, e da Univesp. Então, a participação dos nossos alunos no Provão Paulista ela é essencial, tá? Tanto para que a gente tenha a visão da rede, a visão de aprendizagem dessa rede e a geração de indicadores, quanto para mais uma oportunidade de ingresso dos nossos estudantes nas universidades. Tá? Lembrando que o aluno, além do Provão Paulista, né, continua tendo as mesmas oportunidades de ingresso às universidades, como os vestibulares tradicionais, como o próprio Enem, né, e o Provão Paulista vem como mais uma oportunidade, né, nesse ingresso. Porém, é importante destacar que a participação desses alunos é fundamental para que a gente tenha esses dados de aprendizagem para a 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Tá? Um outro ponto importante, né? O que vai nos orientar a entender o que vai ser cobrado, o que deve ser trabalhado em sala de aula para cada uma dessas provas. Para o ensino fundamental, a gente vai avançar e evoluir com um documento que a gente lançou ano passado, que é chamado Mapa Foco. Tá? E no Mapa Foco a gente traz uma matriz de avaliação um pouco mais resumida, focada no que efetivamente vai ser cobrado em cada uma dessas avaliações e fazendo um paralelo também ao material digital. Tá? Então a gente traz do Mapa Foco o que vai cair na prova e onde isso está dentro do material para que a gente consiga, como educador, garantir que essas aprendizagens gerem o resultado que a gente espera também na avaliação. Tá? E para o Provão Paulista Seriado, anualmente a gente divulga o edital e dentro desse edital a gente traz o conteúdo programático de cada ano. Né? Vamos lembrar que o Provão Paulista Seriado, como ele tem também o papel de oferecer vagas para as universidades, esse conteúdo programático precisa ser alinhado também com as universidades, que são conteúdos necessários para o ingresso ao ensino superior. Ok? E acho que mais um ponto importante é que o SARESP, né, quando a gente fala especificamente aí, do SARESP dos anos finais, né, do fundamental anos finais, do 6º ao 9º, né, essa prova ela passa a ser denominada prova ouro e ganha também alguns aspectos que podem estimular o engajamento, a participação dos nossos alunos, trazendo até mais relevância e importância para essa prova, além do que ela já tem. Então, vamos ouvir falar bastante na rede sobre a prova ouro. Né? A prova ouro é o SARESP do 6º ao 9º ano. Tá? Então, a gente tem o SARESP do 2º e 5º ano, né? O SARESP do 6º ao 9º e o SARESP do ensino médio. O SARESP do ensino médio é o que a gente chama hoje de Provão Paulista Seriado. O SARESP do 6º ao 9º é hoje a prova ouro. E, gente, essa prova ouro, ela conta como nota no boletim do aluno para o 4º bimestre. Então,
As escolas têm autonomia para usar essa nota no boletim, então isso pode ser mais uma oportunidade para o aluno para compor essa sua nota geral. Tá? Os nossos alunos que forem bem nessa prova ouro aí vão ganhar certificado de mérito, né? Então quem tiver nota igual ou superior a 8 tem esse certificado de mérito, acho que isso traz um peso legal. A prova ouro hoje é um critério de seleção para a participação do nosso programa Prontos para o Mundo. Acho que muitos de vocês já ouviram falar desse programa, quem ainda não ouviu, busque essa informação, porque ela é muito, muito legal. A gente tem hoje aí 1.000 alunos embarcando para fora do Brasil para fazer uma parte desse seu ensino aí fora do Brasil. Tem alunos indo para a Inglaterra, alunos indo para Nova Zelândia, enfim, um programa super, super legal que vai expandir muito a experiência desse aluno e desenvolver competências e habilidades não só propedêuticas, mas para a vida desse aluno. Tá? E como ponto final e destaque para a prova ouro, a gente tem também que essa prova ela serve também para trazer prêmios em dinheiro, né, para os grêmios estudantis das escolas que alcançarem determinados resultados nessa prova. Tá? Então o Saresp vai ganhando cada vez mais relevância e importância. Gostaríamos muito de contar com a participação de todos vocês aí no engajamento desses alunos. Tá? E para finalizar minha fala, gente, trazer aqui um panorama geral do SAEB também, né, que é o Sistema de Avaliação Nacional aí da Educação Básica. O SAEB é uma avaliação, né, federal, então ele não parte aqui da SEDUC, ele é uma avaliação nacional, tá, gente? Esse ano de 2025 é um ano de SAEB. Tá? Quem vai fazer o SAEB nas nossas escolas? Né? Alunos do ensino fundamental, que estão no 2º, 5º e 9º anos, tá? E alunos do ensino médio que estão na 3ª série do ensino médio. Gente, essas avaliações, né, do SAEB, elas têm uma matriz própria, né, divulgada no próprio site do INEP, com competências e habilidades específicas, que são competências e habilidades esperadas para cada um desses anos. Então, um aluno, por exemplo, que está no 9º ano do ensino fundamental e vai fazer a prova do SAEB, né, ele vai fazer uma prova baseada numa matriz de competências e habilidades para todo o seu segmento de ensino fundamental. E essas matrizes estão disponíveis para todos acessarem. Tá? A gente vai ter a aplicação desse SAEB por volta do dia 20 a 31 de outubro, essa é a previsão de aplicação do SAEB. Como eu falei, essa é uma avaliação nacional, então todos os estados devem participar. E ao longo desse ano, a gente vai divulgar ainda as diretrizes sobre participação, sobre regras de organização das escolas, sobre basicamente os alunos que estão elegíveis a fazerem e tal. Então todas essas regras vão ser divulgadas aí a partir desse ano. Ok? Acho que, gente, fechando então aqui a minha fala, queria destacar que esse é um ano, acho que muito, muito relevante, pois é um ano que a gente vai ter avaliações muito importantes para a rede, né? Acho que avaliações altamente relevantes para que a gente consiga gerar, né, esses indicadores de aprendizagem para a tomada de decisão das políticas públicas e, de alguma forma, né, o resultado dessas avaliações acabam tangibilizando um pouquinho o nosso trabalho, tangibilizando o nosso empenho. Então, bons resultados do Saresp, bons resultados do SAEB devem ser comemorados e ajudam a trazer uma visão muito, muito positiva do trabalho realizado. Conto com todos aí no engajamento e na participação dos alunos em todas essas avaliações que são tão importantes para a gente aqui na Secretaria. Boa. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Dani. Bom, o que eu posso falar é reforçar tudo aquilo que já foi falado antes, né? E da importância da formação, né, dos docentes e dos profissionais diante de tudo que foi trabalhado aqui, né? Então, bom, o Renato já falou sobre a TPC, já falou sobre Multiplica. Vou trazer um pouquinho aqui das novidades, então. Pode pôr na tela, por favor? Vou começar falando aqui um pouco sobre Multiplica.
Tá? Como o Renato já trouxe, estamos trabalhando bastante na EFAP para que a gente ajuste os processos, principalmente a parte de comunicação com a rede, né, para que a gente melhore os desafios aí que a gente enfrentou ao longo de 2024. Né? E aí a gente está tendo muitos ganhos aqui para o Multiplica agora em 2025. Primeiro, a gente está aumentando, ampliando o número de vagas de professores para 120 mil professores cursistas. Né? E a ideia é que no segundo semestre a gente amplie ainda mais para que a gente consiga alcançar todos os professores da rede. E aí a gente tem o hashtag coordenadores também, que a gente está ampliando para 6 mil vagas aí no primeiro semestre de 2024. O que a gente tem de novidade para além da ampliação das vagas? A gente está fazendo uma expansão também dos temas, né? Esse ano a gente vai contar com 63 temas diferentes, pensando em todos os componentes, de todas as etapas, outros temas também transversais, metodologias ativas, plataformas, né? Como o Renato trouxe, o que a gente está aqui pensando em trazer ferramentas para que você, professor, consiga compreender e aplicar da forma como você achar mais adequada, diante do seu contexto, né, da sua sala e dos seus estudantes. Então a gente está ampliando também o número de temas para que a gente atenda aí as suas necessidades mais específicas. E aí é bem importante trazer que o professor que já participou de outras edições do Multiplica não são impedidos de participar novamente. Todas as pautas elas são inéditas. Tá? Então quem realizou o primeiro semestre do ano passado pode participar novamente, as pautas são novas, todas em cima do novo material digital com suas mudanças, articulando com os materiais impressos, com as plataformas e principalmente com a avaliação. Né? Um dos focos das pautas do Multiplica para esse ano é exatamente trabalhar as maiores dificuldades e defasagens que foram levantadas em cima das avaliações realizadas em 2024. Então, essa ideia de trabalhar muito em conjunto na formação, os recursos didáticos, sejam digitais ou impressos, as avaliações, as plataformas, tudo isso vai estar sendo muito bem trabalhado no Multiplica e, né, ainda proporcionando essa troca de experiências, as boas práticas entre professores que estão em sala de aula. Além disso, algumas mudanças que a gente tem. Professor multiplicador, que é das escolas de ensino integral, esse ano poderão ficar com 2 turmas. E o professor de tempo parcial pode ampliar para até 3 turmas, né, diferente do ano passado. Além disso, a gente também está numa expansão da CAF, que é a Célula de Acompanhamento e Feedback Formativo. A gente está ampliando a equipe, porque a gente entende que o acompanhamento e o feedback para esses professores é essencial, né, para que a gente se aprimore enquanto formador, consiga aprimorar as nossas estratégias de formação, e tudo isso a gente consegue fazendo um acompanhamento mais próximo, dialogando, né, de forma mais próxima e contínua com os professores que estão dentro do programa. Além disso, a gente também está ampliando o número de PECs nas diretorias. Nós vamos ter 182 PECs exclusivos, 2 por diretoria, para que a gente possa também, dentro das DS, ter esse apoio mais próximo, né, um diálogo mais próximo com as escolas, com esses representantes nas diretorias de ensino. E aí um ponto bem importante, né? Quando que acontecem as inscrições do Multiplica? As inscrições elas vão abrir a partir do dia 10 de fevereiro para os professores cursistas. Então, do dia 10 ao dia 16 de fevereiro, a gente tem as inscrições. Importante lembrar que a inscrição ela é feita por meio da sede. Então, é bem importante você, professor, que tem interesse, que vai se inscrever, já verificar na unidade escolar se as suas informações de atribuição de aulas estão atualizadas. Por quê? A inscrição ela é feita mediante as informações que estão na sede. Então, se você é professor de língua portuguesa e tem aula nos anos finais, a sede vai precisar puxar essa informação. Então, verifique se está tudo ok, que a gente vai enfrentar ali menos problemas na hora das inscrições. Mas, de qualquer forma, a gente está com todo o time a postos também para poder tirar as dúvidas de forma mais rápida e mais assertiva nesse momento de inscrições. E aí quero trazer um pouquinho da ATPC FAP. A gente tem algumas mudanças para esse ano. O foco da ATPC FAP vai ser no planejamento da aula. Então, da mesma forma que o Multiplica vai trabalhar
com os recursos didáticos, sejam digitais ou impressos, mais avaliação. A ideia aqui da TPC é também fazer esse movimento, né, mas num formato diferente do que a gente tinha no ano passado. Ano passado a gente tinha aí uma sequência de vídeos em que o professor assistia e realizava ali algumas questões interativas, e a gente está com um formato novo em que a gente quer deixar muito mais interativo e com momentos para que você, professor, de fato, reflita sobre o material e faça o planejamento da sua aula a partir desse material, né? Trazendo ali o que o Renato já trouxe na fala dele, a autonomia que você tem para olhar esse material e entender qual a melhor forma de utilizá-lo junto com seus estudantes, as adequações que você julgar necessárias, se você precisa suprimir, acrescentar, aprofundar, tudo isso a gente vai trabalhar na TPC. Então ele continua sendo dentro do AVFAP, mas a gente vai ter 3 vídeos curtos e entre esses vídeos a gente tem atividades interativas exatamente para trazer perguntas e reflexões com foco em como você vai realizar a sua aula. Tá? Essa é a principal mudança que a gente tem para a TPC para esse ano. E aí eu sei que toda a rede está bastante ansiosa, né, Raíssa, sobre as orientações para a realização da TPC em 2025. Ainda no final dessa semana, ou no máximo início da próxima semana, a gente já vai disponibilizar o documento orientador, mas estou trazendo aqui já algumas novidades para vocês se tranquilizarem e conseguirem organizar aí os seus horários, tá? No ano passado, os professores faziam opção, né? Ou entre realizar o Multiplica ou realizar a TPC FAP. E esse ano, todos os professores poderão realizar a TPC FAP, já não vai ser mais uma opção. Então, se você faz Multiplica, a gente sabe que muitos professores já faziam Multiplica e também faziam a TPC FAP, vocês vão estar liberados para fazer os dois, tá? E aí fica a cargo da gestão da escola fazer esse alinhamento com cada professor e entender e indicar qual a melhor atividade que o professor faz nesse horário de ATPC. Né? Ele vai realizar Multiplica, ele vai realizar TPC FAP, como que a gente prioriza os momentos de discussão coletiva dentro da unidade escolar, junto com o coordenador de gestão pedagógica, né, fazendo replicação de formações, né, que a gente vai ter algumas formações também para esse ano, e que a gente quer muito que chegue na escola também essa discussão, e a gente sabe que o momento de ATPC é esse momento de formação continuada. Então a gente quer garantir e priorizar que os momentos presenciais coletivos estejam alinhados junto, né, com todos os professores, com a coordenação pedagógica da escola, mas também deixando essa abertura para que os professores façam tanto o Multiplica quanto a TPC FAP também. E aí aqui rapidamente, só para finalizar, a gente está com a inscrições abertas para pós-graduação em Educação Matemática, que é uma parceria da Secretaria com o SESI. O foco são os professores de matemática. E a ideia é que ao longo de cada semestre a gente oferte para polos e regiões diferentes. É uma pós que ela é presencial, por isso a gente ainda não consegue ampliar, né, para 100%, mas a ideia é atingir 100% dos professores de matemática. Então, só reforçando aqui que do dia 27 de janeiro a 18 de fevereiro, a gente tem as inscrições de cursistas e no dia 21 de fevereiro a gente faz a divulgação dos convocados para esses 7 locais, regiões de Americana, Cubatão, Guarulhos, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Osasco e São Bernardo do Campo. E aí, para mais informações, tem o site do SESI, né, faculdadesesi.edu.br/pós-matemática, e vocês também podem entrar em contato com dúvidas pelo Fale com a Seduc, que a gente vai fazer toda a orientação e tirar as dúvidas em relação a essa pós-graduação que tem sido um sucesso, os professores têm gostado bastante. E só para finalizar, um outro grande projeto que a gente tem de formação para esse ano é a Escola de Gestão. O foco é formar profissionais para que estejam bem preparados, para serem lideranças, para estarem à frente na gestão. Então, a gente tem grande parte aí dos nossos diretores realizando. Alguns professores também conseguiram se inscrever, só para vocês saberem que a ideia é, enquanto EFAP, não pensar apenas a formação dos professores, mas de todos os profissionais, incluindo lideranças e outros quadros também. Então, em breve a gente tem novidades.
Era isso que eu gostaria de falar. Raíssa, obrigada aqui pelo espaço. Desejo um bom planejamento para todos, um ótimo ano de 2025 e contem com a gente aí no que se tratar as formações continuadas. Obrigada, Boa, obrigada, Raíssa. Dani. Gente, eu acho que é assim, super importante tudo que a Dani explicou aqui em relação ao Multiplica, TPC, que são instrumentos que ajudam, de fato, à formação continuada do professor, ao apoio do planejamento que vocês fazem em relação às aulas. E aí, só destacar também da importância da formação que acontece dentro da escola, né? Liderada aí pelo coordenador pedagógico, pelo CGP, CGPG, CGPAC. Então, esses momentos são super importantes, porque tem que ter discussões específicas, se retroalimenta, multiplica, o que você no ATPC alimentar esse momento de formação que acontece na escola. Exato, a ideia é que a gente consiga fazer com que um programa complemente o outro e, de fato, consiga fazer sentido e trazer significado para as aulas, né? Então, como que eu multiplico, conversa com a TPC, que conversa com as outras formações que acontecem na escola. Esse é o nosso objetivo. Beleza. Obrigada, Raíssa. Dani. Bem, vou chamar o Fábio Paiva, que provavelmente é um rosto já conhecido de vocês, já participou de inúmeras lives, né, Fábio, aqui com a rede. Ele vai falar um pouco sobre ensino médio noturno pra gente. Bem-vindo, Fábio. Olá, Raíssa, boa tarde. Olá, professor, eu sou o professor Fábio. Bom dia ainda, né? Tá naquele horário que a gente sabe se é meio bom dia. Bom dia, então. Bom dia a todos. Tudo bem? Acho que queria aproveitar só para falamos um pouquinho de avaliação, só para lembrar um pouquinho, né, das questões do que a gente alterou, os pesos, né, a forma de calcular a média esse ano, né? Então, só lembrando, a gente publicou recentemente a resolução 104, então aí lembrando os docentes, né, os professores, né, que este ano, né, a gente vai estar fazendo um esforço para disponibilizar lá no diário de classe as avaliações com um peso, né? E lembrando que as avaliações feitas aqui pela secretaria, né, que os estudantes realizarem na escola, elas serão disponibilizadas no diário, já acompanhada de um peso, né, ela vai vir com um peso aí de 30%, mas o professor poderá alterar o valor desse peso. E aí gostaria de lembrar que esse ano a gente mudou um pouco, né, a gente não será a média aritmética como a gente sempre fez, né, mas agora a gente terá aí os pesos para ajudar no cálculo da média ao longo do bimestre, né? Gostaria só de lembrar isso, que a Cauê falou bastante das avaliações aqui, mas acho que acabamos não falando um pouquinho dos pesos, que vale agora esse ano. Então, na sala do futuro terá peso e os pesos vão poder ser editados pelo professor. E ao começo do bimestre, o professor também já avisa os estudantes de quais serão as avaliações e quais serão os pesos delas para a composição da média do bimestre. Então, dado esse recadinho breve, vamos falar um pouquinho então sobre o ensino noturno, né? Vou falar sobre o ensino médio e especificamente sobre o ensino noturno, né? Então, o que mudou no ensino noturno? Então, o que mudou? Esse slide dá um pouco do geral do que mudou, né? Então, agora nós teremos a figura do professor mediador, né? A gente lembra que, vou pegar o exemplo do componente de geografia, né? Componente de geografia no ano anterior, até 2024, tinha uma aula no presencial e uma aula na expansão. Essa aula na expansão também era do professor que estava no presencial, né? Então ele gravava um vídeo, disponibilizava lá no ambiente do CMSP, ou havia algum outro mecanismo, outra plataforma que ele poderia utilizar. E essa aula que ele dava na expansão, né, era ele mesmo quem gravava, postava e orientava os estudantes. Então isso muda, agora terá um professor com dedicação exclusiva para acompanhar as aulas que estão no ambiente virtual, né, que estão na expansão. E essa aula virtual ela será feita num ambiente autoinstrucional. Então terá a plataforma Moodle para as aulas que estão em expansão. Então será utilizada a plataforma Moodle. E ela será assíncrona, né? Vai para o professor ficar lá esperando o estudante entrar, ela será disponibilizada e o estudante fará no seu tempo, de acordo com o seu ritmo, o estudante é quem realizará isso. E aí uma ênfase aí, o CMSP para esse fim será descontinuado. Então não vamos utilizar mais o CMSP para dar as aulas em expansão. Queria fazer só um adendo aqui, referente às aulas de expansão, né? As aulas, quando a gente fala de aula de expansão, a educação física entra nesse pacote, né? Porque ela também, a gente sempre falou dela como uma aula em expansão, e ela é em expansão porque ela está fora do turno, né? Elas vão continuar, as aulas de educação física, presencial,
no contraturno, tá bom? Elas não vão entrar nisso que nós estamos mencionando aqui, elas não serão ofertadas via Moodle, elas não serão trabalhadas aí na plataforma. Elas vão ser presencial, dependendo da demanda, né? Como sempre a gente fez, né? Então lá em fevereiro, né, o coordenador ou outro professor organiza as turmas, e essas turmas é atribuída a um professor, e esse professor lá no contraturno, né, oferta as aulas de educação física. Então as aulas de educação física continuam presenciais no contraturno, embora a gente chame ela de expansão. E por que a gente tem essa parte de aula que é ofertada fora do turno, né? O melhor seria que o estudante pudesse começar, né, na escola, ter todas as aulas na escola. Bom, mas a realidade da educação, né, com 3 turnos dentro da escola, não cabe dentro da jornada do noturno as 30 aulas, né, que a gente oferta, por exemplo, as 6 aulas diárias, por exemplo, que a gente oferta no diurno, elas não cabem, né? Embora no noturno as aulas sejam de 45 minutos, a gente também não conseguiria ofertar 7 aulas diárias de 45 para compor as 35 aulas semanais. Então, no turno noturno, a gente continua ofertando as 3.000 horas que o estudante faz jus ao ensino médio, porém, no turno presencial só cabe em 2.400. A diferença disso, nós ofertamos no que a gente está chamando de expansão. Ok? Então, essas aulas que são feitas aí no contraturno, ou agora no ambiente virtual, são as que a gente está chamando aqui de aulas em expansão. Chamamos assim, né? Desde a resolução 97. E aí, só para destacar, nessa imagem você consegue observar, né, como é que ficou a primeira, segunda e terceira série, né? Então, para compor as 3.000 horas do estudante, então o estudante terá 32 aulas presenciais, 32 aulas na primeira série, 31 na segunda série, 37 na terceira série. Então, como não cabe 32 aulas no turno noturno, 25 aulas são presenciais, 7 será no ambiente virtual. Então, das 31 aulas da segunda série, 25 presenciais lá na escola e 6 no ambiente virtual. E assim também a terceira série, 25 presencial e 12 no ambiente virtual. Então, para atender essas 7 aulas, 6 aulas e 12 aulas, será utilizada então essa plataforma Moodle que nós estamos mencionando aqui. Aí 2 destaques, né? Primeiro, que os municípios precisam, né? O Estado precisa assegurar, de acordo com a Lei 14.945, né? Aprovada em julho passado, os estudantes do ensino noturno, né? Os municípios precisarão ofertar a ensino noturno. Um outro destaque também que, excepcionalmente, o uso do ensino mediado por tecnologia para atendimento das demandas, né? Então, o ensino noturno, a gente está entendendo, já que ele não consegue, né? Não é possível, o estudante é trabalhador, o estudante tem uma rotina diária que não permitiria ele assistir essa aula presencialmente, então, para esse atendimento, a plataforma que a gente está mencionando aqui vai fazer o atendimento, servir para esse atendimento dos estudantes. Na próxima imagem, deixa eu vazar isso aqui, pronto, né? A gente destaca um pouquinho como é que foi construída essa ideia, né? Então, lembra do ano passado, né? A gente gravava a aula lá no CMSP, disponibilizava, e aí o estudante assistia. Aí foi discutido com a rede, foi conversado com alguns professores, alguns diretores, né? Foi feito um GT para isso, foi discutido com esses profissionais. E aí se pensou num ambiente virtual que fosse flexível, que garantisse acesso a conteúdo flexível, estudante, né? Porque o estudante é trabalhador no turno noturno, na maioria dos casos, e ainda assegurasse a autonomia do estudante. Então, a partir dessas premissas que foi discutida com a rede, se chegou, então, a esse ambiente que nós estamos falando, que é o ambiente Moodle, para atender essa demanda do noturno. E aí, considerando o nosso tempo aqui, só gostaria de dizer onde você vai acessar isso, né? Como é que você acessa isso? No material do planejamento, já foi disponibilizado, né, informações já sobre a plataforma Moodle. Ontem, dia 28, foi feita uma live também falando sobre os pontos focais na diretoria de ensino. Então, professor, o ensino terá um supervisor e um PEC que estão sendo orientados para poder te dar suporte para você realizar o seu trabalho aí na plataforma Moodle. Então, destacando aqui, olha, você acessará a plataforma Moodle através da Sala do Futuro. Então, acessando a Sala do Futuro com o seu login de servidor, você vai encontrar lá essa informação aqui, ó, esse card para você acessar a Sala do Futuro. Então, destacando aí, por exemplo, a sua turma, tá aí nesse caso aí do exemplo, né? Você terá aí, né? Você selecionou a plataforma de aprendizagem, aí você vai encontrar aí
aí nessa expansão anual que estão disponíveis para acessar na plataforma. E expansão noturno, né? Você seleciona a sua turma, depois você clica em expansão noturno para você acessar o ambiente mútuo. Bom, agora você não vai conseguir acessar essa plataforma, né? Como ela está em fase de implantação, ela será disponibilizada no dia 3, no período da manhã. Haverá mais orientações sobre isso, né? Eu estou trazendo aqui só uma visão geral para quem ainda não viu. A gente está falando desde novembro sobre esse assunto, mas haverá mais plataforma, em especial aí como é que o estudante vai usar essa plataforma. Aí só para ter um pouquinho aqui de como é que é a plataforma. A plataforma, as aulas que estão no presencial, elas foram transformadas para o ambiente virtual. Então, o material didático não poderia ser simplesmente subir um PDF disso que o estudante não conseguiria estudar, né? Então, aí algumas premissas também. Olha, o conteúdo dele foi transformado para ser o texto da aula, adaptar a linguagem para esse ambiente virtual, as dinâmicas da sala, né? Principalmente quando tinha o